Galera, tá efervescendo casos de problemas socioemocionais na escola nesse retorno na pandemia, mesmo a pandemia ainda não tendo acabado, com essa flexibilização que tivemos com o retorno presencial às atividades. Chama a atenção que em diferentes lugares do nosso país temos visto casos de violência nas escolas, muito comuns, violência entre os próprios alunos, principalmente, problemas socioemocionais com relação a ações que estão acontecendo na escola, como avaliações, testes, como a gente viu ocorrer agora recentemente em Recife, onde 26 alunos foram atendidos pelo SAMU numa escola pública, tá, galera? Então são várias realidades acontecendo nesse momento, onde você tem problemas socioemocionais para os alunos. Mas será que essa geração, a geração Z, ela sofre mais com problemas socioemocionais? É sobre isso que a gente quer falar hoje, aproveitando uma reportagem recente do Guia do Estudante falando um pouco sobre isso, a partir de uma pesquisa, uma análise que mostrou que realmente a geração Z, ela tem problemas socioemocionais, socioafetivos mais sérios e mais graves que gerações anteriores. Então vamos dar uma olhadinha lá rapidinho? Vamos ver como está essa situação que envolve as questões socioemocionais e o sofrimento. Geração Z sente mais sofrimento emocional do que as outras, diz pesquisa, tá, galera? O levantamento feito pela consultoria McKinsey revelou que os Gen Z admitem com maior frequência as patologias psicológicas, mas resistem a buscar ajuda, o que é um problema, tá? Deixa claro que isso é agora, desse ano de 2022, e cai muito dentro dessa realidade que a gente tem visto nas escolas recentemente, o que é complicado, o que é triste, e a gente precisa fazer alguma coisa. Nas últimas décadas, o mundo presenciou uma revolução tecnológica sem precedentes, as distâncias diminuíram, os processos foram acelerados, e passamos a ter respostas a problemas mais complexos da vida na palma das mãos. O celular é um grande exemplo disso, né? Nesse cenário, as novas gerações deveriam ser mais beneficiadas, colhendo os frutos de um mundo mais dinâmico e descomplicado. A verdade, porém, é que isso não está acontecendo. Na verdade, está acontecendo justamente o oposto. Uma pesquisa publicada em 2022 pela consultoria internacional McKinsey revelou que os índices de bem-estar social e emocional da geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, são os mais baixos entre todas as gerações. Segundo os dados da amostra, essa conclusão foi baseada em jovens que têm entre 16 e 24 anos e que nos últimos 2 anos estão em fase de transição entre os estudos e a vida profissional, o que acarreta ali inúmeros desafios psicológicos, né, e emocionais, obviamente. Os dados foram recebidos com tanta preocupação que fizeram que o cirurgião estadunidense, o Vivek Murthy, ele emitisse um alerta de saúde pública, tá? Em dezembro de 2021, informando que a crise de saúde mental da juventude piorou durante a pandemia da Covid-19, obviamente por essa situação que a gente vivenciou e tem vivenciado nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. Uma série de pesquisas de consumo e entrevistas conduzidas pela McKinsey identificaram ou indicaram diferenças agudas entre as gerações, com a geração Z reportando para um panorama menos positivo sobre a vida, diz o artigo publicado pela equipe da consultoria. Disseram entre os entrevistados, e aqui chama atenção essa situação geracional, né? Estar sentindo mais sofrimento emocional, geração Z, 25%. Os millennials, que eu faço parte, inclusive, 13%. A geração X, geração dos meus pais, né, 13%, e os baby boomers com 8%. Falando nisso, em algum momento a gente vai trazer aqui essa situação que envolve cada geração. Tem muita gente que tem dúvida a que geração pertence e tudo mais. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, mas como tem muita coisa aí engavetado para a gente poder estar fazendo, vai demorar um pouquinho, mas vai vir, tá, galera? Embora pesquisas de consumo sejam subjetivas e a geração Z não seja a única a relatar sofrimento, empregadores, educadores, líderes de saúde pública podem querer considerar os sentimentos da geração emergente e como eles planejam o futuro, escrevem os autores. Razões para a piora do quadro de saúde mental na geração Z. Então vamos dar uma olhada naquilo que tem atrapalhado, né? Segundo essa pesquisa da McKinsey, um dos motivos que mais impactam o quadro de saúde mental da geração Z é o seu comportamento frente a patologias psicológicas, né? Segundo os dados, ficou evidente que esses jovens estão mais propensos a anunciar que possuem um diagnóstico de saúde mental e comportamental, mas por outro lado não estão menos propensos a procurar um tratamento. Então, a partir do momento que eles reconhecem, eles não procuram, então cria ali uma coisa um tanto quanto contraditória. Eu reconheço que eu tenho problema, mas não tenho capacidade, não tenho condição de buscar essa ajuda. Os millennials, que é a geração anterior, procuram tratamento em média quase 2 vezes mais do que a geração Z, o Gen Z.
Existe uma série de fatores que podem ajudar, inclusive, a explicar essa falta de procura por ajuda entre esses jovens da geração Z, ao ponto dos autores, o estágio de desenvolvimento, a despreocupação por parte deles em relação a cuidados com a própria saúde, o estigma associado a desordens mentais ou de abuso de substâncias entre familiares e comunidades. Então tem várias coisas ali que pode explicar essa não procura, né, pela ajuda a partir do momento que você identifica que precisa. Existe ainda um outro traço da geração Z que pode estar associado ao quadro apresentado. Na maior parte do tempo, esse grupo costuma confiar mais em soluções rápidas para mitigar os efeitos da crise. De crises, né? Mais do que qualquer outra geração, a Z está propensa a buscar ajuda em serviços de cuidado emergencial, via telefone, em redes sociais, extremamente importantes e significativos no nosso dia a dia, e também em outras ferramentas digitais, como aplicativos de saúde, que tem aos montes aí. Para os entrevistados, esse comportamento se explica por uma dificuldade em encontrar atendimento em momentos de crises. Essa falta de acesso é preocupante quando pensamos em uma das geração 2 ou 3 vezes mais propensa a buscar tratamento para ideação suicida ou tentativa de suicídio nos últimos 12 meses, mais do que qualquer outra geração, finalizam os estudiosos. Então, galera, significativo pensar sobre isso. Até os gestores, eu também faço parte da parte de gestores que precisam se preocupar com essa questão da saúde mental dos jovens, dos adolescentes. Precisamos ficar atento. Você que está me ouvindo do outro lado aí, que está nessa situação, procure ajuda, procure conversar com alguém, porque realmente esses últimos 2 anos, agora 2 anos e meio, onde a pandemia se desviou, onde a gente ficou muito tempo confinado, perdemos pessoas próximas e toda aquela situação da Covid-19 que ela trouxe para a gente, gerou uma ansiedade muito grande, uma crise existencial, problemas emotivos em todas as partes, principalmente nos mais jovens. Obviamente, é claro que os professores, funcionários, adultos também estão sentindo isso. As outras gerações, como diz o estudo, também estão vivenciando situações delicadas. Mas os mais jovens têm menos experiência para lidar com esses problemas, né? E eu não coloco só essa galera, não. A nova geração que está chegando aí na escola, os mais novos, também estão com inúmeros problemas da ordem psicológica, da ordem emocional, e tem dificuldade de lidar com algumas situações do cotidiano. Eu vejo isso na prática, tá, galera? Então é muito importante pensar em estratégias para a gente poder mitigar esses problemas relacionados à questão emocional no nosso dia a dia. Isso impacta no resultado, isso impacta a longo prazo nas questões que envolvem a aprendizagem, se ela vai ser mais efetiva ou não. Ela impacta no resultado a nível de país, quando a gente pensa do que a gente quer, o que a gente propõe para o futuro. Então é fundamental que nesse momento as escolas sentem, conversem, dialoguem e busquem formas e mecanismos para diminuir esses problemas que estão impactando diretamente os nossos estudantes, tá, galera? É para se pensar. E você que precisa de ajuda, não deixe de procurar. Existem diferentes organismos a nível federal, municipal, estadual, que estão aí, privado inclusive, para poder estar auxiliando alunos, estudantes, jovens que precisam de apoio emocional nesse momento complicado. Galera, eu não posso parar sem pedir aquela ajuda, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Se você gosta desse conteúdo, se você quer aprender um pouco mais, não só sobre a geografia, mas como a educação como um todo, a gente traz notícias variadas, inclusive sobre educação. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos junto fazer esse canal crescer e trazer geografia para o seu dia a dia. Sem dúvida nenhuma, eu conto com o seu apoio e daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. O professor Roger fica por aqui. Até a próxima, galera. Fui!